Meu nome é Adriano Janturco, sou professor de Ciências Políticas do IBMEC e acredito que sobre a questão da corrupção tem muitos mitos que vale a pena desenvolver. Meu nome é Anivaldo Matias, eu sou professor da Engenharia do Cefet, coordenador do Comitê Mineiro do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Nós precisamos de acabar com a corrupção no país e isso só se faz com participação da população. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Satyagraha, Caixa de Pandora, Operação Lava Jato. Durante muito tempo, acostumamos a pensar a política brasileira junto das páginas policiais. O que está acontecendo? Será que o espaço legislativo, executivo, judiciário, para falar da vida das pessoas, do buraco na avenida, do preço do pão, da sola do sapato? Por que falamos tanto sobre roubalheira sistêmica, que se estende à vida das pessoas, que traz tanto problema à vida das pessoas? O Horizonte Debate de hoje vai tratar a corrupção. Anivaldo, como é que é pensar todos os dias, quando abrimos os jornais, ligamos os telejornais e vemos que corrupção e polícia se colocam no mesmo lugar? É simplesmente uma forma que está se esgotando de acesso ao poder no Brasil. O acesso ao poder no Brasil sempre foi feito através de esquemas fraudulentos, de apropriação de dinheiro do Estado para financiar campanhas eleitorais. E isso já vem a longa data. E agora isso se evidenciou mais ainda, e nós precisamos mudar essa estrutura de acesso ao poder. Se você for ver nas últimas eleições, o aumento do custo das campanhas eleitorais foi assim absurdo. Ou seja, para se eleger um deputado federal, para ele ter condição de eleger nessa última campanha eleitoral, se falava em Minas Gerais no mínimo 5 milhões de reais, senão não tinha chance nenhuma de se eleger. E um deputado federal durante os 4 anos não ganha 5 milhões de reais. Então, de onde é que ele vai tirar esse dinheiro para financiar a sua campanha? E aí você monta uma estrutura de acesso ao poder corrupta, né? E com isso você exclui a participação da sociedade, de todo o segmento da sociedade. Isso é tremendamente maléfico à democracia, né? Porque você exclui representação da sociedade, principalmente nas casas legislativas, onde você teria que ter representação de todos os segmentos sociais, para você fazer um debate, para fazer as legislações, fazer um debate levando em consideração a opinião da sociedade como um todo. Professor Adriano, como que você observa a corrupção em si, enquanto um fenômeno quase que social mesmo? Bom, obviamente é uma questão muito grave, da qual todo mundo reclama, mas meu papel é tentar entender o que a ciência política e a ciência econômica falam sobre a corrupção. Exatamente porque é um tema que toca a vida de todos nós no dia a dia, então todos temos algo a falar sobre a corrupção. Mas, de fato, na verdade, a ciência política e a ciência econômica falam, às vezes, algo diferente. Então, por exemplo, a corrupção é mais o efeito de alguns problemas endêmicos de um sistema qualquer, que seja o Brasil, que seja outro país, né? Mais que a causa. Então, por exemplo, a questão da corrupção é o sintoma de outros graves problemas que estão na raiz da estrutura política, de regras, sistemas, incentivos, que incentivam comportamentos não virtuosos. Quando pensamos, Anivaldo, nessa questão das campanhas em si, vivemos uma sociedade do espetáculo, né? Dificilmente um indivíduo que faz um santinho com fotocópia de xerox, será eleito porque as pessoas não têm credibilidade, vamos dizer assim, ou pelo menos não observam credibilidade nisso. Por isso que as campanhas se tornam tão caras. A campanha no Brasil é muito cara, não é, Anivaldo? As campanhas são caras porque a política brasileira é centrada na pessoa e não no projeto e nas ideias. Então, quando você muda o paradigma, começa a discutir qual é o projeto de tal partido para Belo Horizonte, por exemplo, não existe partido um com projeto político para a cidade de Belo Horizonte. Nós vamos ter eleições municipais esse ano. Então, é centrado na pessoa. E a pessoa muda de opinião, e daí?
Ele não tem projeto, é centrado nas ideias dele, pessoais? Não pode ser dessa maneira. Política é uma coisa comum. E como bem comum, tem que ser tratado de uma forma de projetos para a sociedade. E você tem que debater projetos e não personalizar a política. Então, esse é um dos graves erros que tem na estrutura política brasileira, é você centrar a política na pessoa e não no projeto e nas ideias. Para começar, que o número de partidos que temos hoje, ele não representa absolutamente nada, né, professor? Não só, eu também, se posso, me permito de discordar. Em que sentido? Que seria desejável que fosse assim, ou seja, que a política fosse centrada nas ideias, nos projetos. Agora, outra questão é se a política é assim, e se é normal que seja assim. Então, é normal que a política seja assim. Claro que é desejável que mude e que esta questão aqui mude, mas é normal que seja assim. E aí o papel, a questão importante é tentar entender por que é assim. E aí para poder propor soluções realísticas. Senão fica simplesmente uma reclamação da qual todo mundo, dos problemas que todo mundo nota, com propostas que não resolvem os problemas de fato. Então, os políticos são pessoas, e a política se baseia mais em pessoas e não em projetos, porque os políticos se baseiam em grupos, minorias organizadas, eleitorados específicos para se eleger. E isso é normal. Isso quer dizer, o parlamento ele sempre foi burguês, ele será burguês. Não tem nada a ver com... Como que é pensar essa ideia? Assim, a política, ela é ou não representativa do povo? Não, claro que não. A política é um fenômeno de cima para baixo, que se impõe, e a história do Brasil é muito evidente. A história do Brasil é muito evidente. Então quer dizer que nos enganam, dizendo que eu estou aqui representando você, professor... Na estrutura política, a estrutura política da democracia não é centrada na pessoa, é centrada na população. Deveria. É centrada, a tese todinha é essa, a questão que a prática que é feita é centrada e desvirtua o conceito de democracia. Pois é. Mas isso nós temos, a proposta que nós temos de um projeto de lei de iniciativa popular para a reforma do sistema político é justamente mudar esse paradigma. Se a gente for pensar mantendo esse paradigma, é uma coisa. Se a gente for pensar mudando esse paradigma, você está construindo uma nova sociedade, porque esse modelo está esgotado, haja vista qual a opção que está tendo aí. É fruto do modelo. Tudo bem, só que Então, assim, se você mudar o modelo, você pode propor alterações onde você pode ter uma maior participação da sociedade, com menos interferência do poder econômico, e realmente construir uma sociedade mais igualitária. Pois é, o ponto é que antes de fazer as propostas, precisa fazer boas análises. Então, que a democracia deveria ser assim, não tem dúvidas, porque o discurso, a narrativa, a retórica é esta. Agora, você mesmo mencionou, a prática de fato é outra. Pois é, então a análise realística, descritiva da questão é que a política não é assim. E nós observamos a política por como é e não por como deveria ser segundo nossos desejos. Simplesmente isso. A gente enxerga como é e como é que nós desejamos que ela seja. Pois é. A Suécia, por exemplo, há 100 anos atrás, era o país mais corrupto do planeta. Hoje é símbolo de democracia, em termos de participação. É uma construção, a democracia é uma construção cotidiana e não é uma coisa estanque. E não é uma coisa imposta de cima para baixo, claro como ser colocado. Então, assim, você tem que construir. E constrói no dia a dia, nas relações pessoais e interpessoais. Professor Leandro, me mostro curioso em entender isso que você está querendo discutir conosco. Como que é colocar isso entre o que o cientista político observa e aquilo que deveria ser? A política toca a vida de todos nós. Então, todos nós opinamos e pensamos saber alguma coisa sobre a política. É um pouco como vamos ao médico e achamos que algumas ervas fazem bem. E depois a ciência, na verdade, às vezes fala algo diferente. Então, o que a ciência política faz é uma análise descritiva, neutra e realística da questão. Então, a política é um fenômeno top-down, de cima para baixo, imposto. Isso é um fato objetivo, todo mundo concorda. E a história do Brasil, a história do mundo inteiro demonstra isso. Você não teve uma população, uma civilização que pediu a invasão portuguesa. Teve a invasão, a conquista portuguesa. E de lá se desenvolveu todo o Estado brasileiro, que ainda está aqui, com mudanças na história, etc. Mas aí é normal que a situação seja ainda esta, porque tem resquícios dessa história, que é uma história de guerra, uma história sangrenta, e a democracia vem para dar a fachada a tudo isso.
Não é pedida a democracia também é imposta. É um sistema melhor que as ditaduras, que monarquias absolutas, etc., mas também a democracia imposta. Ninguém pergunta se quer morar em uma democracia. Não há debate sobre isso. Que seja bom o sistema democrático é outra questão. A ciência política ela pode interferir e não apenas tentar entender essa história? É possível? Pode, tem uma parte de propostas, né, prescritiva. Então, antes se faz uma análise, um prognóstico, uma análise como um médico, e depois, então, se prescrevem soluções. O problema de fazer soluções... Mas esperar que essas soluções emanem do povo... Não, é ótimo também. Não, agora é o seguinte, é um semideus o cientista político. Porque ele impõe para a sociedade, sem consultar a sociedade, como é que ela pensa, o que ela deve fazer. Isso aí é semideus. Quem é que o cientista político é semideus. Se ele está querendo impor essa situação. Quem é que está tentando impor alguma coisa? Eu acho que quando você está querendo colocar que é uma imposição de cima para baixo e desconhecer conhecimentos fora da academia, que tem outras formas de organização, outras formas de apropriar desse conhecimento, porque a academia não é a única fonte de conhecimento, é a academia. Eu sou da academia também, eu sei que não é a única fonte de conhecimento. E você tem de interagir com a sociedade, senão você fica numa clausura, sem contato com as pessoas e imaginando como é que deveria ser construída uma sociedade. Professor Adriano, eu vou estender nesse detalhe, porque é pensar a análise da ciência política, pensar a questão do povo e esse fenômeno chamado corrupção. Vamos a um breve intervalo. E você, tem se colocado frente a posturas honestas no seu dia a dia? O cafezinho do guarda? Como é que funciona? Vamos a um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.